A astronomia é uma ciência, e a ciência é conhecimento, e todo conhecimento vem de Deus. E pela palavra de Deus, todo o universo foi criado, todas as coisas, assim como as coisas visíveis, são feitas daquilo que não vemos. Hebreus 11, verso 3. O que não enxergamos? Será que podemos enxergar o ar? Será que enxergamos os átomos? Será que enxergamos as moléculas? Pois bem, todas as coisas são feitas de átomos e partículas. E essas partículas se unindo formam átomos, e os átomos moléculas, e as moléculas a matéria. Isto é a marca registrada de Deus. Todas as coisas são constituídas de átomos e partículas, tanto a estrela como o Sol, a galáxia, o nosso planeta, você, eu, todas as coisas que estão em volta de você são formadas de partículas e átomos que formam a matéria. Então, todas as coisas são feitas daquilo que não enxergamos, os átomos. A Bíblia confirma no livro de Gênesis que o Sol foi criado no 4º dia da semana da criação. Existe aí um mistério. De onde veio a luz do 1º, do 2º e do 3º dia da semana da criação? O Sol é uma estrela, criada para emitir luz. E a Bíblia diz a respeito destas coisas. Porque em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tanto os céus como a terra foram criados na luz e estavam comprometidos por causa da queda de Satanás. Porque em Gênesis 1:2 está: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E fica uma pergunta: como haver luz se não havia criado ainda o sol? No primeiro dia, quando Deus disse: haja luz, houve luz. O Cordeiro que estava em Deus desde a eternidade brilhou intensamente sobre as trevas. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, e ocorreu o primeiro dia. Chegando ao anoitecer, as trevas prevaleceram, e o Cordeiro foi sepultado. Quando amanheceu o segundo dia, o Cordeiro brilhou novamente. Deus fez o firmamento, separou as águas sobre as águas, foi manhã e tarde do segundo dia. Chegando ao anoitecer do segundo dia, as trevas prevaleceram outra vez e o Cordeiro foi sepultado. Acontecendo também no terceiro dia. Após a terceira noite, ou seja, no 4º dia da semana da criação, Deus criou o sol, as estrelas, a terra e os planetas. Deus criou todo o universo. O Cordeiro foi sepultado 3 noites para ressuscitar a luz, para dar vida à terra que estava em trevas, por causa da queda de Satanás. E a Bíblia confirma isso. Em Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Colossenses 1:18, ele é o primogênito dos mortos, para que todas as coisas tenham primazia. O fato do Cordeiro ser sepultado às 3 noites, no princípio da criação, não quer dizer que o Cordeiro morreu 3 vezes. O Cordeiro estava em Deus, o Cordeiro era Deus. Quer dizer que o Cordeiro foi vencido pelas trevas e foi sepultado às 3 noites. Isto é também confirmado por Jesus no Novo Testamento. É uma verdade bíblica que ninguém pode negar. O corpo físico do Senhor Jesus não ficou no túmulo 3 dias e 3 noites. Jesus foi crucificado na sexta-feira, próximo das 3 horas da tarde, foi sepultado antes do anoitecer e ressuscitou no domingo de madrugada, antes do amanhecer. Está em Marcos 16:2. Ficando sepultado aproximadamente 36 horas, que corresponde a 3 dias de 12 horas. Em João 9:4 diz: é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Durante as 36 horas, Jesus pregou aos mortos. Estes mistérios revelados nesses últimos tempos mostram
a morte, a ressurreição de Jesus foi em duas etapas, para haver duas vidas e duas mortes. As duas ressurreições, uma ressurreição no arrebatamento e a outra no juízo, dando legalidade para julgar a Satanás, a existência do lago de fogo, que é a segunda morte. Às 3 noites na fundação do mundo, o Cordeiro ficou sepultado. Depois ele ressuscitou à luz. E o corpo de Jesus, como homem, ficou sepultado 3 dias de 12 horas para retornar à vida. Quando pediram um sinal para Jesus, em Mateus, ele, porém, respondeu: uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Pai é inacessível. Passou ao Filho todas as coisas. Por este fato, somente o nome de Jesus tem poder. Efésios 1:9 está assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Mateus 12:41, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram apenas com a pregação de Jonas. E Jonas não operou nenhum sinal. Jonas pregou aos ninivitas e eles se arrependeram, acreditaram nas palavras de Jesus. Jesus é maior do que Jonas. Jesus não é plágio de deuses solares, pelo contrário. As constelações serviram como sinais para estações, dias, meses e anos. Satanás é adorado através destes sinais, através dos deuses solares, da numerologia, de astrologia. Todos os deuses pagãos são mitos que plagiaram os sinais do Cordeiro, que o Cordeiro colocou nas constelações. Há 3.000 anos antes de Cristo, o deus solar Horus era adorado no Egito. Desvendado os mistérios. Em Mateus 24:14, Jesus Cristo disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Amém.